A paz do Senhor, amados irmãos, sejam todos bem-vindos em mais uma aula. Eu sou o pastor Suetônio e estamos aqui para ministrar esta lição de número 5, a promessa de salvação. Lembrando que estamos no quarto trimestre com esta revista, As Promessas de Deus. Lição de número 5, a promessa de salvação. Nós somos aqui da Assembleia de Deus Marcas do Evangelho, em Cariacica, Espírito Santo. Sejam todos bem-vindos. Tenho certeza que Deus tem uma bênção para cada um de nós. Quero apresentar também os meus companheiros, irmãos, ilustres professores que estão aqui conosco. Gostaria que eles se apresentassem, por favor. Amém. A paz do Senhor, irmãos. Eu sou o evangelista Jonatas e é uma alegria muito grande estar com os amados estudando essa preciosa lição da Escola Bíblica Dominical. A paz do Senhor, irmãos. Eu sou o presbítero Davidson. Para mim é uma alegria também poder estar estudando a palavra do Senhor nesse dia tão abençoado. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Sou o presbítero Wesley. É um prazer muito grande estar com os irmãos para compartilharmos de mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Deixe o seu like, não esqueça de compartilhar esse vídeo e se inscreva em nosso canal. Dessa forma, nós vamos então orar, pedir a Deus uma bênção e vamos avançar neste assunto tão importante. Eu gostaria de pedir aqui o nosso irmão presbítero, professor Davidson. Ore por nós, por favor. Amém. Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus, nós agradecemos ao Senhor por essa rica oportunidade. Amém. De juntos estudarmos sobre a promessa de salvação. Que o Teu Espírito Santo possa ministrar a cada um que está participando online conosco. Que a bênção do Senhor possa edificar cada servo do Senhor. Nós pedimos a Tua intervenção, a Sua bênção, em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 A paz do Senhor, irmãos. Eu sou Miriam do Isaías. Eu sou Isaías da Miriam. Nós vamos hoje fazer a leitura bíblica em classe. Texto áureo. Na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. João, capítulo 5, versículo 24. Verdade prática. A promessa da vida eterna é a maior bênção divina para todo aquele que crê em Jesus Cristo. A leitura bíblica em classe de hoje está no Evangelho de João, no capítulo 3, versículo 14 ao versículo 21. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. E essa foi a leitura bíblica em classe de hoje. A paz do Senhor, Deus abençoe. Amém. Irmãos, a promessa de salvação, esta é a maior promessa de Deus para a humanidade. E ai de nós se não fosse essa promessa maravilhosa de salvação. Não é isso? É verdade. É a maior bênção, né, que nós podemos ter, né? Sim. É uma esperança para pecadores como nós, né? Quando olhamos para essa lição, tem aquela palavra-chave, salvação. Né? E o que fazer para alcançar essa grande promessa? Né? No decorrer dessa lição, o Senhor vai ministrar profundamente aos nossos corações, porque é um assunto muito relevante. É o assunto central da vida do crente.
É verdade. E como diz a Bíblia, e o que faremos nós se não atentarmos para esta tão grande salvação? E que neste momento todos possam realmente entender, valorizar e se apegar e ter a segurança, a convicção e a certeza de que essa salvação faz parte da sua vida. Essa salvação te alcançou. Em nome de Jesus. O primeiro tópico diz aí a promessa da salvação. Uma maravilhosa salvação. E somente realmente quem desfruta dessa experiência pessoal, dessa convicção pessoal, pode dizer, realmente é uma maravilhosa salvação. Não é isso mesmo? E saber desfrutar desta maravilhosa salvação, que é uma dádiva de Deus para nós. Sim. É verdade. Quando a gente fala da salvação, logo vem aquele aspecto da alegria da salvação. Por quê? Porque nós somos alcançados por uma promessa. Né? O Senhor, Ele me escolheu uma igreja. Todos aqueles que recebem essa promessa se alegram e vivem isso cotidianamente. Né? Porque quem estava morto em seus pecados e delitos, quem não havia esperança, para quem não sabia que poderia viver o máximo do seu potencial aqui, indo por via vida eterna, recebe essa promessa. E aí sim, o Espírito Santo opera uma alegria da salvação. Então o crente está o tempo todo com essa alegria, cantando, falando de Jesus, falando desse amor, falando dessa bênção. Glória a Deus por isso. Que é a salvação. E o desafiador, eu vejo assim, nos dias que estamos vivendo, irmãos, a pessoa, as pessoas, né, o ser humano, se conscientizar dessa necessidade de salvação. Porque nós vemos aí, nesse tópico 1, essa experiência que aconteceu lá no Velho Testamento, na caminhada do povo no deserto, né? Devido à desobediência, quando Deus enviou aquelas serpentes ardentes que picavam o povo, e quando aquelas pessoas eram picadas, não tinham o que fazer. Eles eram realmente, né, não demorava algum tempo e eles morriam. Ou seja, eles passaram a ver a necessidade. O que vamos fazer? Aí veio o desespero, né? Veio o desespero. Então, exatamente é o que está faltando às pessoas. É olhar para si e reconhecer, eu preciso desta maravilhosa salvação. E é isso que queremos mostrar nesse momento com esta lição sobre essa importância, que esta promessa é uma grande promessa e não pode ser perdida, essa oportunidade. Não é verdade? É interessante que lá no deserto, quando o povo era picado por essa serpente e olhava, ele recebia essa salvação de imediato, um livramento imediato. Né, apontando para a salvação que haveria em Jesus. No grego, o soteria, que é quando o Senhor vem com socorro para tirar o crente, né, o homem da sua situação de morte, né, envenenado pelo seu pecado, né, porque a carne, o diabo, tudo isso conduz o homem à perdição. Né, mas aí vem o Senhor com a promessa de salvação, vem a soteria, que também ele salva e preserva essa salvação. Né? Ele salva e opera isso em nós. E nós também precisamos ter uma contrapartida, olhar para Cristo, viver essa maravilhosa salvação todos os dias, todo momento, todo instante. Verdade, irmão Deus. É interessante que nesse episódio, né, a palavra de Deus relata em Números capítulo 21, que o povo, eles angustiaram, né, naquele momento, e por conta desse pecado contra, né, a liderança, contra Deus e contra Moisés, Deus envia esse castigo, né? Mas como Deus, ele é um Deus de promessa, ele já aponta, né, como o presbítero Davis colocou, com aquele símbolo da serpente, né, sendo levantada no deserto, todos aqueles que creram e olharam, né, exercitando a fé, já puderam desfrutar dessa promessa em Cristo. Então Deus, ele já dando o escape, né, para aqueles ali no deserto que se arrependeram e olharam para Cristo ali simbolizado, né, naquela serpente que foi levantada, e puderam ter já acesso a essa grande salvação. É verdade. Né? Isso para a gente é algo que a gente precisa estar atento e alertos, porque pareceu que foi uma simples murmuração, né, um questionamento, mas não.
A gente precisa ter cuidado quando a gente questiona, quando a gente fala contra, né, os nossos líderes, porque a gente está falando contra Deus, né? E olha como que a mão de Deus pesou, né, sobre aquele povo ali, né? E eles chegaram a ponto de reclamar do maná que vinha do céu, né? Tinha fastio desse pão, ou seja, tinha repulsa, já tá enjoado disso. Ou seja, Deus mandando a providência, e muitas vezes Deus, né, tá cuidando da gente, enviando a provisão dele em todos os aspectos, e a gente às vezes está murmurando, reclamando, e aí estamos sendo alvos da ira de Deus, né? É verdade. E o interessante também é que a solução ela foi imediata, né? Deus proveu imediatamente Sim. a solução para aquela situação que não tinha como resolver. E da mesma forma, como diz o texto, o nosso texto principal aqui, de João capítulo 3, e segundo o comentarista, essa preciosa promessa, ela traz duas realidades, e realidades imediatas, que é, quem crê não será condenado, né? Segundo o nosso texto aqui, quem crê não será condenado. E quem não crê já está condenado. Então é tudo imediatamente, né? Então é isso que nós precisamos nos atentar e não perder essa oportunidade. E nós vimos no tópico 2 que sobre a obra de salvação, ou seja, foi planejado, foi um planejamento de Deus, né? Tudo foi planejado. A Bíblia diz, inclusive, desde a fundação do mundo, Deus já planejou essa promessa e essa tão grande salvação para nós. É interessante, irmãos, nós vemos dentro da revista que nós estamos lecionando que a palavra salvação, vindo do grego, é soteria, que traz como sentido livramento. Então nós podemos entender que a obra da salvação é a obra do livramento, né, da morte eterna ou da condenação eterna. Condenação essa que o homem adquire depois de ceder às tentações de Satanás no princípio, no jardim. Após ceder, né, às astutas ciladas do adversário e se coloca debaixo de um jugo de condenação. Como o pastor Suetônio disse, o projeto de Deus, desde o princípio, já era manifestar o Cristo, manifestar a salvação. Em Apocalipse capítulo 13, verso 8, diz que o Cordeiro ele já estava pronto desde a fundação do mundo. Em alguns textos diz que antes da fundação do mundo. Então, quando Satanás achava que estava colocando o homem debaixo de uma condenação eterna, Deus já havia preparado o livramento para o homem. Muito bom. Ou seja, você apontou exatamente aqui o tópico número 3, essa promessa de salvação aponta para um Salvador, né? Aponta para um Salvador. O plano central, o centro né, Jesus, Cristo. Ele é a nossa salvação, ele é a promessa da nossa salvação. Muito bom. Glória a Deus. Glória a Deus, porque quando olhamos isso, né, essa salvação no sentido espiritual, é exatamente isso. Às vezes o homem ele está preso no seu pecado, está condenado. Mas essa salvação no sentido espiritual vai libertar, vai dar poder ao homem de se libertar do poder do pecado e da condenação, porque ele vai receber o perdão que é Jesus, né? E aí que vem o ponto muito importante, porque o Salvador é o ponto principal, o eixo de toda a promessa de Deus para a salvação. Se não tiver Cristo, nada faz sentido. E tudo que foi feito foi por conta de Cristo, né? Lá no começo, lá no Gênesis, quando o homem caiu, aquilo que foi recurso humano para tentar resolver, para tentar consertar, para tentar restaurar o homem, não foi aceito por Deus. Mas pelo sacrifício perfeito, já apontando para Cristo, o Salvador, aí sim foi possível o homem ser regenerado, o homem alcançar essa grande promessa de salvação. Por isso, nós temos esse Salvador eterno, né? No ponto 3 da lição, cita essa obra que tem a base nele, que pagou um alto preço no Calvário por todos nós. Nos reconciliando com ele. Perfeito. Glória a Deus. Glória a Deus. E esse sacrifício, né, só poderia ser feito por um que atendesse todas as exigências, né,
de Deus. Então, quando Jesus ele é sacrificado, né, na cruz do Calvário, ele está satisfazendo a justiça de Deus, né? Ou seja, está sendo a propiciação, ele está aplacando a ira de um Deus que está, né, irado com os pecadores, com uma raça, né, de pecadores, e ele é aquele que vai satisfazer a justiça de Deus. Então, assim, para a gente é tão gratificante e tão esperançoso saber, né, que o próprio Deus providenciou, né, ou seja, veio dele, a origem da salvação veio dele, providenciando o seu único filho, que era capaz de resolver os nossos problemas. O que os cordeiros lá no Velho Testamento, né, ao serem sacrificados, não poderiam resolver, só simbolizavam e apontavam, né, para Cristo. Cristo, ele cumpriu, né, e de uma vez por todas ele resolveu o problema, né, de toda a humanidade, de todo aquele que crê, né? É verdade. E isso é maravilhoso. E o efeito disso em nós, quando reconhecemos isso, que nós estamos falando aqui, conseguimos, o Evangelho nos alcança e nós entendemos a nossa situação de perdição, o que precisamos dessa salvação. O efeito disso em nossas vidas, né, de todo o ser humano, é o que vamos ver aqui agora, sobre a natureza da promessa da salvação. O que acontece em nós? Nós começamos a desfrutar e entender, né, aquilo que Deus fez em nós, de onde Ele nos tirou. E isso é maravilhoso. Então, essa natureza da salvação, para nós entendermos, nos remete, então, aí à justificação. Ou seja, nós fomos, então, por Cristo, justificados. Não é isso? Então, justificados é aquela pessoa que passou a ser justo, né, diante de Deus. Agora, irmãos, é interessante a gente ler, a Bíblia diz que nós somos justificados, passamos a ser justos, Deus nos vê dessa forma, mas isso não aconteceu assim automaticamente, não é? Para começar, é impossível nós conseguirmos isso de nós mesmos, conseguirmos essa justificação em Cristo, que seja através da nossa própria vida, que seja através de esforço humano, de obra, de religião, seja lá o que for, jamais conseguiremos nos justificar diante de Deus. Mas dentro desta promessa de salvação, aquele que nos justifica é Cristo. Glória a Deus. Coisa maravilhosa. Coisa maravilhosa. Quando a gente olha, né, a justificação, não é que o homem, não é que o Davidson, que o pastor, que seja justo. Não, a justificação nós somos declarados justos por Jesus Cristo. Cristo, ele nos declara, porque ele pagou por nós um alto preço no Calvário. Né? Então, tem uma confusão muito grande hoje, porque as pessoas, não, mas é o amor de Deus e tal. Não. O amor de Deus, ele é revelado pela justiça dele. Né? E para poder me declarar justo diante dele, declarar o Jonatas, o Wesley, o pastor, ele precisou de esmagar o filho dele no Calvário, na cruz. E aí, não foi qualquer um, foi o Cordeiro de Deus, como o Jonas comentou. Foi o sacrifício perfeito aqui, que cumpriu a vontade do Pai, cumpriu a lei. Alguém pagou o preço, né? Caríssimo. O Cristo, né? Jesus, o nosso Salvador, pagou esse preço. Glória a Deus. E falando sobre pagamento, eu gosto muito da analogia, para a gente entender bem a justificação, né? Pensando no exemplo do banco, né? Banco financeiro. Vamos imaginar que Deus ele seja o dono do banco, nós, um dos clientes, e Jesus, um outro cliente. Nós, como clientes péssimos, nós temos um débito impagável com Deus. A nossa dívida ela é altíssima. E a gente, mesmo que a gente tentasse gerar recursos para pagar, a gente jamais conseguiria. Jesus Cristo é o cliente perfeito que tem crédito de sobra com Deus. E aí, o que Deus faz? Para todos aqueles que estão com débito reconhecerem que existe um que pode pagar a sua dívida, Deus vai lá e saca na conta de Jesus e bota na nossa conta. E aí ele nos torna justo. Aí ele fala assim, filho, agora você não tem mais dívida comigo porque o meu outro filho aqui tem crédito para pagar a sua conta. Né? Então, para todos nós que cremos em Jesus
e confessamos nosso pecado, reconhecemos que necessitamos de uma salvação, de um Salvador, Deus ele vai lá e pega do crédito do seu filho e acredita na nossa conta. Então a gente passa a ter, né, saldo ali com Deus, né, assim por dizer. Então, só uma analogia que ajuda a gente a entender. O outro é como se fosse assim, estamos no banco dos réus, né, e Deus ele tira a gente e coloca Jesus no nosso lugar, né? Ou seja, para pagar o preço em nosso lugar. E ele tem condição de fazer isso, né? O único. Exatamente. E é algo muito poderoso, porque se olharmos o cenário daquela mulher adúltera, quando era acusada pelos homens, Jesus se põe a defender ela. Havia muitos acusadores, mas quando ele disse, aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra, não sobra ninguém. E ele pergunta para ela, aonde estão os teus acusadores? E ela fala que não há ninguém. Ela fala, pois é, nem eu vou te acusar. Romanos capítulo de número 8. Portanto, agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, a salvação manifestada na vida do homem por intermédio de Cristo anula todas as nossas dívidas e não mais Satanás pode nos acusar ou ter algum poderio sobre as nossas vidas. Glória a Deus. Glória a Deus. E Romanos, capítulo 4, versículo 25, também diz, Cristo morreu por nossos pecados. Ele morreu por nossos pecados, ou seja, para nos tornar justos, né? Aleluia. E ressuscitou para a nossa justificação. Glória Olha a que Deus. coisa Amém. linda. Glória a Deus. Então, a obra está plena, né? Está completa. Mas tem mais. É verdade. Glória a Deus. É o ato de Deus, de graça, de Cristo, aonde nós somos absorvidos, porque ele pagou o preço. Pagou Glória a o Deus. preço, Maravilhoso. E o efeito continua, porque essa salvação produz em nós também a regeneração, que segundo o texto principal, também nos torna uma nova criatura, gerados de novo. E isso é o poder do Evangelho. Hoje, nos dias de hoje, se fala tanto, né, irmãos, assim, em conhecer a pessoa, conhecer o ser humano cientificamente, essa famosa frase, conheça-te a ti mesmo, e essa ênfase forte na psicologia, de se conhecer, através do conhecimento você vai ser transformado, você vai ser mudado. Mas a verdade é que só o Evangelho de Jesus, essa promessa de salvação e essa salvação que faz da pessoa uma nova criatura, um novo ser. E isso é maravilhoso. Só o Evangelho de Jesus, né? Não estamos aqui desfazendo nada dessas coisas, né, que é importante. Mas quando nós cremos nessa salvação maravilhosa e entendemos e temos essa experiência aí pessoal de dizer, olha, eu sei que agora eu sou uma nova criatura, eu fui gerado de novo. Então, isso é maravilhoso. Muitas vezes uma alma morta em suas transgressões, ofensas contra Deus, sem esperança, nem perspectiva de uma vida eterna, de salvação, não. Né? Muitos vivem um vazio do humanismo, enfim, são vários conceitos que têm destruído muitos homens, muitas mulheres, né? Mas em Cristo Jesus, nós somos alcançados, nós somos justificados e nós recebemos uma regeneração, isso é, uma nova vida, um propósito, né? Aquele que estava afastado, ele vem para a família de Deus. É quando ele recebe do Senhor a bênção de poder escolher, de poder se pôr de pé. E como ele comentou agora há pouco, não há condenação mais, não peques mais. Né? Quando a pessoa recebe vida, né? Uma nova vida em Cristo. Isso é maravilhoso. Glória a Deus. É verdade. E a exemplo de Nicodemos, né? Talvez algumas pessoas podem pensar, mas como assim nascer de novo, né? Nicodemos, você vê, né? Um príncipe lá dos judeus, um homem, né? Hoje seria um PhD, né? Um acadêmico aí,
né? Um pós-doc aí em religião, né? Na Bíblia. Mas ele ficou, né, sem entender. Como assim, Jesus? Eu posso voltar no ventre da minha mãe e nascer de novo? Ou seja, ele não tinha compreendido o que Jesus estava dizendo. Porque Jesus estava dizendo que é um nascimento por meio do Espírito, né? É uma nova vida no Espírito. E é algo que só pode ser produzido pelo Espírito Santo, né? É feito diretamente pelo Espírito Santo. Então, quando a gente é regenerado, quando nós nascemos de novo, nós temos uma nova vida, ou seja, é Cristo em nós, é o Espírito Santo em nós, nós passando a viver na dependência e de uma forma que agrada a Deus. Com auxílio, né, do nosso amigo Espírito Santo, né, com o fruto do Espírito ali nos capacitando para que a gente possa ter frutos demonstrar frutos desse novo nascimento, dessa regeneração, né? E isso é maravilhoso porque não só nos dá uma nova vida, mas nos dá o direito, assim por dizer, de sermos chamados filhos de Deus. Glória a Deus. Então a gente passa a ser co-herdeiros com Cristo e somos adotados como filhos de Deus. Olha só, filhos do Rei, filhos do todo o Criador, né? Então essa regeneração nos traz esse benefício, dentre tantos, né? Esse benefício de ser chamado de Deus. Tem gente que acha que não, todo mundo é filho de Deus, né? Mas não, né? Filho de Deus, só aquele que aceita ele como pai e vive como tal, né? Filho em obediência. E essa obra, presbítero Wesley, ela é feita diretamente pelo Espírito Santo, né? Exatamente. E não só totalmente é feita pelo Espírito Santo, como a palavra do Senhor nos ordena a viver em espírito e andar em espírito. Essa regeneração, essa transformação, ela não pode ser somente de um dia. Ela precisa ser levada no cotidiano. É todos os dias. Até a volta de Cristo, nós precisamos viver essa regeneração. Até o dia que Jesus virá buscar a tua igreja, nós precisamos estar vivendo. Muitos dizem que está se preparando para a volta de Jesus. Não, nós precisamos estar preparados. Estar preparados, é verdade. E quando somos justificados, regenerados, nós andamos em santidade, né? Que é o próximo subtópico. Nós andamos em santidade, que deve ser algo assim... que é algo promovido pelo Espírito Santo, que nós passamos assim a ter o prazer na santidade. Não é porque nós temos medo do inferno ou medo de Deus, não. Assim como Deus, nós amamos, né? Amamos a justiça, amamos a verdade, amamos aquilo que agrada a Deus. Por quê? Porque agora nós somos justificados, agora nós somos uma nova criatura, então nós somos parecidos com o nosso Pai Celestial, nós queremos buscar santificação, queremos uma vida santa. Nós vemos o quanto a humanidade está distante do nosso Deus, né? E como a ira de Deus está sobre a humanidade. Então, o cristão, ele tem o prazer na santificação. Verdade. Glória a Deus. E sobre isso, tem um ponto importante, né, que a santificação, ela acontece em dois atos. Digamos assim, um que é o imediato, que é quando opera a regeneração, e a outro o processo. E aí há um perigo muito grande, porque algumas pessoas falam assim, não, agora eu não preciso de aceitar Jesus, ou eu consigo resolver porque agora eu não roubo mais, eu tenho uma vida honesta, reta, eu sou justo, eu ajudo os pobres, eu faço uma coisa, faço outra. Outras religiões também pregam isso, né? Não, a pessoa por si só consegue se resolver, mas a grande verdade é que o homem está morto em seus pecados, e não tem condições de se santificar, e não tem condição de receber nada dele mesmo, não consegue caminhar num processo de santificação. Então sim, por Jesus Cristo, por meio da operação do Espírito Santo, quando ele recebe a palavra, guarda o seu coração, ele é regenerado, aí inicia um processo de santificação, aonde ele já se torna santo, já se torna perfeito em Cristo, porque Cristo justificou ele, e aí não tem aquela desculpa, perfeito é só Deus, não. O homem, o aluno que está nos assistindo, ele tem a obrigação de ter uma vida perfeita em Cristo, né? O pecado, o homem, do servo de Deus, é um acidente. E quando ocorre, nós clamamos ao Senhor, se arrependemos dos pecados, confessamos,
e entramos nesse processo de santificação, sabendo que é Cristo que vivificou as nossas vidas. Sede santos como eu sou santo. Amém. E de glória em glória, nós vamos avançando. Glória a Deus. E o Espírito Santo vai nos moldando, nos transformando, nos orientando, nos moldando segundo a sua vontade. Essa é a busca da santificação. É um esforço, né, irmão? É um esforço, é um esforço, porque, uma disciplina, né? Exatamente, porque não podemos negar, né? A Bíblia diz o pecado que tão de perto nos rodeia, as pressões, as coisas que estão ao nosso redor, as tentações que nos sobrevêm, essa é a nossa luta diária. Então não podemos negar essa realidade. E vencemos isso como? Vencemos isso na oração, na leitura da palavra, na submissão ao Senhor, e o Espírito Santo ali trabalhando em nossas vidas, nós vamos rompendo e o Senhor garantindo a sua vitória sobre nossas vidas. Glória a Deus. Não é verdade? Esse crescimento, ele deve ser contínuo e gradativo, né? Exatamente. E como o pastor falou, esses meios de graça, dentre esses que o senhor citou também, a comunhão, né, com os santos, estarmos nos relacionando com os irmãos, estarmos nos cultos, nas programações, nós estamos sendo exortados, fortalecidos, né? Estamos aprendendo a todo tempo acerca, né, de quem Deus é, dos propósitos, sendo lembrado, né, das suas promessas. Quantas vezes a gente está na caminhada, às vezes desanima, é uma provação, é uma tempestade que a gente está passando, e é nesse ambiente que a gente vai ser fortalecido para continuar um viver santo, né? Para não paralisar nessa caminhada. Então é importante para que, além de entendermos o que é a santificação, sabermos qual o caminho que a gente tem que trilhar, né? Qual a prática diária que a gente tem que ter para que a gente possa crescer, né? Degrau a degrau até a volta do nosso Senhor. Lá em 2 Coríntios 5, 17, as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Esse processo, né, é o aspecto prático da santidade. Né? É o aspecto onde o crente está se fortalecendo em Deus, na palavra de Deus, como o senhor citou. Precisa de ler a palavra, precisa de ter uma vida de jejum, de consagração, ter um devocional, tem que ter uma igreja, né? Tem que estar com os santos, é um processo onde, na verdade, a gente pode até pensar na natureza da santificação em dois aspectos, como eu comentei. O posicional é o primeiro, onde o homem ele deixa de ser o morto em seus pecados e ele é justificado, e o aspecto prático, que é o mais importante, ou também tão importante, porque é um processo onde vai determinar, porque a cruz de Cristo vai condenar todo mundo. Né? Se você aceitou a cruz de Cristo, está justificado. Se negou nesse processo, já está condenado. Né? Então as pessoas, porque o amor de Deus, a graça, não vamos julgar, não vamos exortar, não, irmãos. Quando nós estamos em corpo, está um ajudando o outro, um orando pelo outro, né? Está todo mundo fazendo um devocional juntos e estamos fortificando, porque nós sabemos que nós vamos vencer quando chegarmos na eternidade. Né? E vamos continuar guardados, né? Com essa bem-aventurada esperança em nossos corações. É verdade. Bem, irmãos, o tópico número 3, promessa e perseverança na salvação. Nós vamos ver aqui a importância, como falamos inicialmente, o que faremos nós se não atentarmos para essa tão grande salvação. Então, é importante nós valorizarmos essa promessa com temor, com tremor diante de Deus, da sua palavra. E agora eu gostaria da gente compartilhar com nossos professores aqui. É possível a pessoa ela rejeitar esta tão grande bênção, ela se perder na caminhada, ela abandonar as Escrituras e se esfriar na fé a tal ponto, se envolver com o pecado a tal ponto de chegar até a se apostatar da sua fé? Vocês acham que a pessoa corre o risco de acontecer isso na sua vida? Hebreus 3 fala ali dos pais, fala da promessa dos eleitos de Israel, que no deserto tentaram a Deus, né, e eles perderam o direito de entrar na terra prometida. Na terra prometida.
Na verdade, Israel entrou, mas aqueles homens não. Então aqui vai um ponto. A igreja amada do Cordeiro, ela vai entrar sim. Ela vai entrar no gozo do seu Senhor. Ela vive essa bem-aventurada esperança. Ela já está ornamentada. O Senhor vem buscar a igreja dele. Mas a pergunta é, será que eu vou? Será que você vai, meu irmão? Então, nós precisamos de, primeiro, reconhecer Cristo como o nosso Salvador, se arrepender dos nossos pecados todos os dias e andar nesse processo de santificação. Porque no momento que nós entramos pelo pecado, nós estamos negando a Cristo. Então, nós não podemos, de forma alguma, Paulo adverteu, quem está de pé, cuide para que não caia. E tem na palavra várias exortações. As promessas do Senhor são sempre condicionais. E a principal promessa para a vida do homem, a promessa de salvação, ela pode sim ser resistida. Você pode sim ter sido alcançado por esse ato de graça do Senhor. E mesmo assim, naquele grande dia, você não ser chamado, ser reprovado. Ser reprovado. É verdade. Ser lançado e sofrer eternamente. Então, que nós possamos, sim, guardar nossos corações. Não, eu quero um dia se sentar na mesa com Abraão, com Isaac, com Jacó. Eu quero sentar naquele grande banquete com Cristo Jesus, nas bodas do Cordeiro. E nós vamos alcançar, buscarmos, perseverarmos até o fim, até o nosso último suspiro, a última gota de sangue. Nós temos que guardar isso nos nossos corações. Nós precisamos de lutar pelas nossas vidas para ter uma vida santa, perfeita em Deus. E é opcional. A pessoa precisa escolher em si seguir a Cristo, obter essa salvação. Paulo escreve a Timóteo, capítulo 2, verso 5, porque há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Só por intermédio de Cristo poderemos obter a salvação e a vida eterna. Ele mesmo disse em João capítulo 14, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por mim. Então, mesmo que o ser humano possa ter essa opção de aceitar a palavra, de aceitar a salvação ou não, ele precisa ser ciente de que o único caminho para a salvação é Cristo. Então, o apóstolo João, no livro de Apocalipse, em uma das suas palavras a uma das igrejas, né? Do Apocalipse, ele fecha falando assim: e aquele que perseverar até o fim será salvo. Então fica aí um alerta e uma ênfase em que sim, devemos perseverar para podermos chegar lá e receber essa recompensa, né? Então, nós vemos outros exemplos, né? O próprio Paulo, ele cita alguns que se desviaram da fé e abandonaram ele, causaram danos, né, à vida dele, ao ministério. Então, nós precisamos entender que existe essa possibilidade, sim, né, da pessoa ela se rebelar de forma deliberada, né, contra tudo aquilo que um dia ela creu, né, e ela passar a rejeitar. Então, a promessa de salvação, ela é condicional. Ela é condicional, né? Ao que perseverar até o fim. Então, a gente precisa manter a nossa perseverança. Não importa como a gente começa, né? Mas como a gente termina. E esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Então, meu querido irmão, aluno, valorize, tenha temor, jamais negocie o temor de Deus. Que neste momento que você está sendo ministrado, que você possa valorizar essa tão grande salvação. O seu Senhor, que te justificou, te regenerou, te santificou, que este momento você realmente valorize cada vez mais aquilo que Deus tem colocado diante de você. Valorize a sua igreja, valorize os seus pastores, valorize a palavra de Deus, o temor do Senhor. Não abre mão, não negocie de forma alguma esta promessa. Assim que Deus abençoe a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Muito bem, irmãos. Depois de estudarmos e aprendermos, né, preciosas lições aí dessa promessa de salvação,
Agora eu quero convidar vocês a exercitar a sua fé, né, e semear no reino de Deus. É um momento de você entregar aí o seu dízimo, o seu voto, a sua oferta, né, na casa de Deus, para que haja manutenção, né, do reino de Deus, dessa obra que tem um custo, né, estrutura, instalações, para que a gente possa desfrutar e continuar perseverando na presença do Senhor. Então, que você possa nesse momento, através do Pix, PicPay, que está aparecendo aí na tela, né, da conta, você faça aí a sua semeadura. Lembrando que nós temos também o projeto 1000 Valentes, né, para que possamos comprar esse espaço que nós já temos sido grandemente abençoados, né, desfrutando com nossas famílias aqui dessa estrutura maravilhosa que Deus já nos deu pela fé, né? Agora a gente precisa trabalhar e sermos fiéis para que Deus possa concretizar isso. Então, vamos adorar o Senhor neste momento. Um plano pra salvar, um pacto pra selar, silêncio no céu. Resgate, salvação, encheu seu coração, ele nem hesitou. Palco do amor, o autor anunciou a vida e salvação. Tudo que ele fez foi obedecer o plano que Deus escreveu. E a minha vida, como é que tava? E quando a minha história chegar ao fim, a sua graça me alcançou. E quando tudo parecia estar perdido naquela cruz, o seu sangue me libertou. Jesus, Bom, meus irmãos, agora nós vamos para o nosso momento de perguntas e respostas, para saber se os irmãos absorveram bem o conteúdo dessa lição. Então vamos lá? Pergunta de número 1. Quais são as duas realidades que se apresentam na promessa de salvação? Alternativa A. A de quem crê não será condenado e a de quem não crê já está condenado. Alternativa B. Justos aos homens e praticantes da caridade. Alternativa C. A de quem ajuda os pobres e perdoa as ofensas dos homens. E alternativa D. Não creem totalmente em Cristo e praticam a cidadania. Tempo na tela. Acabou o nosso tempo e a resposta certa é alternativa A. A de quem crê não será condenado e a de que quem não crê já está condenado. Então agora vamos para a nossa pergunta de número 2. Qual é a base da obra de salvação? Alternativa A. As boas obras é a base para a certeza da salvação. Alternativa B. Uma vida bem-sucedida e próspera. Alternativa C. A obra de salvação tem como base a entrega do Filho de Deus na cruz do Calvário, onde pagou o preço do pecado do homem. Ou alternativa D, acreditar naquilo que pode ser provado pela ciência. Tempo na tela. Muito bem, se você respondeu a alternativa C, você acertou.
A obra de salvação tem como base a entrega do Filho de Deus na cruz do Calvário, onde pagou o preço do pecado do homem. Vamos para a pergunta de número 3. Na justificação, como o pecador é visto por Deus? Alternativa A, justo porque ama o próximo. Alternativa B, santificado pelas obras de caridade. Alternativa C, Deus vê o homem como justificado por seu desempenho religioso. Ou alternativa D, o pecador é visto por Deus como se não houvesse praticado transgressão alguma por conta do sacrifício de Cristo na cruz. Tempo na tela. Tempo esgotado? Muito bem, se você marcou a letra D, você acertou. O pecador é visto por Deus como se não houvesse praticado transgressão alguma por conta do sacrifício de Cristo na cruz. Vamos para a quarta e última pergunta. Quais os dois tipos de santificação conforme nos ensina a lição? Alternativa A, santificação posicional e santificação progressiva. Alternativa B, santificação passiva e idealização da santificação. Alternativa C, santificação segmentada e santificação ignóbil. Ou alternativa D, santificação flexível e santificação prosélita. Tempo na tela. Tempo esgotado. E a resposta certa é a letra A. Santificação posicional e santificação progressiva. Deus abençoe vocês. Vamos voltar para a conclusão da nossa aula. Muito bem, meus amados irmãos, queremos louvar a Deus pela vida dos nossos professores e louvar a Deus por sua vida também, por tudo, por esse momento tão importante. Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus. Nós vamos orar agradecendo a Deus por esse momento. Senhor nosso Deus, quero te agradecer, meu Pai, pela ministração da Tua Palavra, e eu sei, Senhor, que a Tua Palavra, ela fez efeito em nós. Muito obrigado, Senhor, Amém. por ter nos alcançado com esta tão grande salvação. Muito obrigado. Eu entrego nas Tuas mãos cada um dos nossos alunos. Abençoe-os poderosamente, Senhor, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. A paz do seu irmão. Deus abençoe. A paz do Senhor, Deus abençoe.